Bom dia, galerinha, como vocês estão? Bem, vamos dar continuidade então ao capítulo que nós iniciamos na semana passada, quando a gente começou aí o capítulo sobre renascimento, né? Bem, o que nós precisamos saber basicamente sobre esse período da história? Você vai tomar o seu livro de história, bacana, e você vê aí na página 64 uma brincadeira que o genial Maurício de Souza fez com um clássico desse período, que é o clássico Romeu e Julieta, do autor inglês William Shakespeare, ok? E ele faz aí uma brincadeira, o Cebolinha como Romeu, a Mônica como Julieta. Mas isso aí é claro para a gente ter uma noção, né, para retratar as grandes obras desse período. Uma delas está aqui no painel que você consegue enxergar aqui da nossa videoaula, que é o Nascimento de Vênus, do grande Botticelli, ok? Mas vamos lá, né, trabalhar sobre o nosso conteúdo. Seguindo aí no capítulo, você vai encontrar na página 66 justamente informações sobre o contexto. O que é isso, professor Robson, o contexto? Contexto é o que estava acontecendo no período histórico que proporcionou o surgimento desse movimento denominado Renascimento. E qual é esse contexto? Esse contexto, pessoal, ele se combina com o período da história chamado de Baixa Idade Média. Quais são as características desse período? Nós vamos ter aí o revigoramento urbano, o ressurgimento das cidades, um renascimento comercial, com o surgimento da moeda, um crescimento populacional, não é verdade? E tudo isso aí vai ensejar o surgimento de uma nova classe, né? De uma classe de pessoas denominada de burguesia. A burguesia era detentora do dinheiro, né? E nós tínhamos a nobreza detentora de terras, o clero que também tinha terras, era o dono das almas das pessoas, por assim dizer, e nós tínhamos os outros, né? Os camponeses, o povão, que não era dono de nada a não ser do seu próprio corpo. Bem, o surgimento da burguesia, dessa classe de pessoas que através do comércio vai enriquecer, vai valorizar, né, essa categoria. Essas pessoas, com o passar do tempo, elas vão ganhando status social, né? Ou seja, elas vão ganhar importância dentro das sociedades. Mas muitas delas, por uma questão histórica, por uma questão de muitos anos de valorização do que era ser nobre, né? A nobreza privilegiava o nascimento, né? E não o trabalho, por assim dizer. A burguesia, então, que trabalhava, que ganhava dinheiro através do seu próprio esforço, era ciosa, era carente desse status social. Qual é uma maneira que parte dessa burguesia vai encontrar para ter essa tão sonhada valorização? Através da prática do mecenato. Você vai encontrar aí no seu livro a prática do mecenato, que é o que nós conhecemos hoje como patrocínio, né? Então eles vão patrocinar muitos artistas, escultores, pintores, escritores, que é uma forma de eles, olha, o fulano de tal trabalha, é rico e ajuda os artistas. A arte, nesse momento, vai ser usada também como uma forma de status social, né? Então, nós temos uma Europa, parte da Europa, é bom que se diga isso, que vai enriquecer, cuja burguesia vai enriquecer nesse período e vai propiciar a prática do mecenato. Mas é bom lembrar que vários nobres, reis, príncipes e papas também atuaram como mecenas. Mas isso para você entender o que estava acontecendo na sociedade. Era uma mudança da mentalidade da sociedade na Baixa Idade Média com relação ao que tinha acontecido na Alta Idade Média. É uma nova forma de pensar, né? Acontece uma mudança de pensamento, como você vai encontrar na página 68, quando fala das características do Renascimento. Aí você vai ter as principais
características, a valorização do passado greco-romano, nós vamos ter a questão do antropocentrismo, essa é importante, o homem como centro. Antes, nós vamos ter a prática do chamado teocentrismo, Deus como centro, tudo era voltado para a questão de Deus. Deus aí, leia igreja, ok? A igreja atuando como o grande centro, como a grande referência, como a representante de Deus na Terra. O antropocentrismo não, o homem vai passar a ser o centro, ele passa a ser o criador do seu próprio destino. Isso é importante. O individualismo, que é outra característica desse período, que não quer dizer egoísmo, né, como hoje. Significa, no caso, capacidade individual, talento, criatividade e também uma nova visão do tempo. O homem se apropriando do tempo para utilizá-lo da melhor forma possível. Inclusive, isso vai ser um argumento para valorizar o trabalho. Não se esqueçam que, em parte da Idade Média, a igreja dizia: você é pobre porque Deus quer, é a vontade de Deus que está se realizando. Vai haver uma mudança da mentalidade. Você é pobre por quê? Porque você não trabalha o suficiente. Então, essa mudança, a valorização do tempo como um instrumento para você modificar a sua vida. É bom lembrar também que os renascentistas não eram ateus, né? Não tinha essa questão da negação de Deus, mas se trata, no caso, de uma nova visão. Tudo bem, gente? Seguindo aqui, nós vamos ter a questão do humanismo, né? Que vai ser um movimento intelectual que vai propor uma releitura, um estudo dos autores antigos, dos gregos e dos romanos, né? Ou seja, valorizar, né, aquele passado clássico, né, que é inclusive uma das características do Renascimento. E aí você vai ter na página 70, falando sobre a arte e a técnica do Renascimento. Quais são as principais marcas? O realismo na representação da figura humana, ou seja, na medida do possível, você vai ter o máximo, os artistas procurando demonstrar com o máximo de realismo possível as figuras humanas, valorizando, por exemplo, a questão do movimento. Veja aí no seu livro, veja aqui no nosso painel, que você vai ter sempre como se nós tivéssemos uma ação, como se as personagens estivessem se movendo. Isso vai ser possível através do domínio da prática chamada de perspectiva, que é pura matemática, é o cálculo, por exemplo, da questão das dimensões, da profundidade, né? Existe todo um cálculo para a realização dessa arte, não é? Outra parte importante também diz respeito à questão do autorretrato, muito comuns durante esse período. O Renascimento aconteceu em várias partes da Europa, mas sem dúvida nenhuma, talvez o lugar onde tenha sido mais presente, com certeza foi na Itália, ficou mais marcante o Renascimento italiano, né? E é dividido em três fases: o Trecento, no século XIV, o Quattrocento, no século XV, e o Cinquecento, no século XVI. O Trecento é um período de transição entre da arte renascentista, daquilo que via antes da alta Idade Média, para essa nova visão. Então, você vê aí na página 71 uma imagem que vai justamente retratar isso, já é um começo de mudança. No Quattrocento, nós vamos ter o Renascimento atuando especialmente na cidade de Florença. Lá tinha um grande mecenas, a família Médici atuava como patrocinador de vários artistas, e é o apogeu do Renascimento. Vai se manifestar na escultura, na arquitetura, na pintura. E nós temos aí grandes figuras, como por exemplo aí do Donatello, né? Donatello, um grande artista também desse período. E aí o nosso Sandro Botticelli, né? Um dos principais artistas, pintores de Florença no Quattrocento, que pintou aí o Nascimento de Vênus. Você encontrei na página 73, está aqui no nosso painel aqui, né, gente? O Nascimento de Vênus, você percebe o movimento, a graça. Observe aí como a figura, como
o cabelo da deusa Vênus se move, né? Então é toda, você consegue ver lá no fundo o horizonte, ou seja, a utilização da chamada perspectiva. Bacana, né, gente? Muito lindo realmente esse período. No Cinquecento, a cidade de Florença vai perder importância nesse contexto e Roma passa a ser o principal polo cultural do Renascimento. E aí nós temos outras figuras, o Leonardo da Vinci, né, a clássica, quem não conhece, gente, a figura da Mona Lisa, né, que ganhou várias adaptações bacanas, divertidas, né, e é realmente uma das pinturas, o sorriso de Mona Lisa é um dos grandes, digamos assim, desafios, um dos grandes mistérios, né, da história da arte, né? E aí vários outros artistas importantes. O Michelangelo também, né, que tem várias obras importantes. Também o Rafael, né? Inclusive os autores lá daquele famoso desenho que virou filme depois, Tartaruga Ninja, faz uma homenagem a esses 4 artistas, né, gente? Não é por acaso que eles se chamam Rafael, Michelangelo, e assim vai, né? Existem os 4 lá e é justamente uma homenagem a essa arte do Renascimento. O Renascimento, que começa na Itália, ele vai se expandir por outras partes da Europa. Nós temos um grande exemplo na arte da literatura do Luís Vaz de Camões, que é considerado o maior poeta da língua portuguesa, sua obra-prima Lusíadas, né, gente? Então aí nós temos vários artistas realmente importantes, por isso que eu disse para vocês na aula passada, no vídeo da aula passada, que era realmente um período fantástico de artistas realmente incríveis, né? A ciência também atuou no Renascimento. Nós temos aí a figura do pensador Nicolau Copérnico, né? Copérnico, e ele vai formular a teoria do heliocentrismo. O que é tio Robson? O heliocentrismo? O Sol como centro do sistema, ou seja, ele vai romper com uma tradição que a igreja defendia de que a Terra era o centro do universo, que é o chamado geocentrismo. Assim vai ter o quê? O heliocentrismo, o Sol como centro. É uma mudança radical. É lógico que a igreja não vai ficar satisfeita com isso, a gente vai ver isso mais para frente nas aulas de história, né? Galileu Galilei também, ou seja, vários, né, cientistas, artistas, pintores desse período. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente é isso. Evidentemente que é só, nós estamos aí passando brevemente sobre esse conteúdo, que é um conteúdo riquíssimo, mas só para dar para vocês uma orientação básica, uma instrução para vocês realizarem as nossas fantásticas atividades da página 78, 79 e 80. 78, 79 e 80. Vocês vão realizar essas atividades e vão fazer perguntas e respostas no seu caderno de história. Também tem uma atividade extra, né, que eu vou colocar lá no grupo e vocês vão acessar pelo Google Drive. Queria aproveitar a ocasião para desejar a todas as mamães, né, no próximo domingo um feliz Dia das Mães, ok, gente? Sucesso, paz, saúde, vamos nos cuidar e até o retorno. Tchau, tchau!